Eu vou tentar fazer no máximo aí 1 hora, tá? Olá, bom dia. Iniciando a webconferência do dia 13/10/2020, com a turma integrada, né, do meio ambiente. Né? Então, hoje, a gente vai tratar os slides 4, 5 e 5. Se der tempo, a gente vai mostrar só o slide 6 para vocês. Também esse momento é para a gente tirar dúvidas em relação aos assuntos anteriores ou algum, alguma pergunta, né, alguma dúvida em relação às atividades e os conteúdos, tá? Então, a gente vai ficar à disposição também, tá? Então, esse momento aqui é para a gente dialogar, conversar, somar conhecimento, tá? Alguém quer, antes da gente apresentar os slides, alguém quer fazer alguma pergunta? Fique tranquilos, à vontade. Só para lembrar, gente, tá? Nós temos nosso guia de estudo lá no grupo e no Cigarro. Não me lembro se coloquei no Cigarro, tá? Eu acho que tá. Em que a gente está dizendo como é que a gente vai fazer as avaliações. Até agora, com você, está funcionando, tá, gente? O que eu estou planejando, a gente está até conseguindo, tá? Por exemplo, a gente tinha planejado o formulário 1 e formulário 2. Eu acredito que dá para a gente aplicar o formulário 2. Amanhã eu já posto ele com esse material que eu vou colocar, que a gente vai trabalhar hoje. E também a tarefa, né? Então, a tarefa 1, a maioria já conseguiu, já me enviou. Hoje eu ainda vou fazer o diagnóstico para vocês e verificar quem não enviou ainda, tá? E aí, hoje, a gente vai postar a tarefa 2, tá ok, gente? Que é para a gente ver o feedback, né? Para a gente ver se vocês estão absorvendo o assunto, se vocês estão lendo os materiais, tá? Porque, na verdade, vocês têm que consultar o material, não dá para absorver apenas nesse momento, né? Porque aqui eu estou fazendo um resumo rápido, né, do material, e aí vocês têm que dar uma olhadinha no material. Aí, se vocês não estão tendo acesso ao material, me avisem, tá? Se vocês estão com dificuldade, aí que a gente manda para lá para o IFE para eles imprimirem, tá? É a única forma que a gente tem, material impresso mesmo, né? Tendo em vista que a maior parte das disciplinas técnicas não tem um livro, né? Se tem um livro que está na biblioteca, vocês não estão tendo acesso, né? Então, tranquilo, gente? A gente pode. A prova, gente, vai ser um formulário de 10 questões no Cigar e no Google Formulário. Por isso que eu estou perguntando. Nós estamos fazendo tipo treino para ver o melhor formato. O formato da tarefa fica difícil de fazer a prova, tá? Então, o mais adequado e mais rápido do feedback para vocês é com a prova no Cigar ou no formulário. Aí vai ser 2 tentativas também, um tempo de 2 horas. Aí eu vou deixar 24 horas no sistema, tá? Para vocês fazerem. Eu vou liberar essa prova às 8 horas de manhã da sexta-feira, tá bom? Vai ficar aí até, na verdade, não vai ser 24 horas, tá, gente? Vai ser umas 10 horas, porque vai ficar de 8 horas da manhã até as 23 horas da noite. Vai ter só esse prazo, vai ter o dia todo e mais um pedaço da noite, tá? O correto mesmo, que a gente faz prova online, era a gente liberar 1 hora de tempo, assim que as universidades privadas estão fazendo, digamos assim, de 8 ao meio-dia. Ela abre 1 hora de tempo nesse período e o aluno faz. Mas a gente vai ter essa tolerância aí de quase 12 horas no ar aí, tá? 10 questões, inclusive com questões, é a mesma questão do formulário. Então, quem fizer o formulário já vai ter uma base da prova. É provável de eu colocar de 4 a 5 questões das mesmas que está no formulário, tá? O restante vai ser os últimos assuntos que a gente vai ver e eu vou pegar coisas bem tranquilas que tá aí nos slides, tá aí na nossa webconferência e se vídeo aulas a gente estiver fazendo, tá? Então, se vocês já fizeram o formulário, as tarefas, vai estar já 60% do assunto já tranquilo, tá? Ok, pessoal? Então, a prova é sexta-feira. Vou abrir 8 horas da manhã, vai ficar até as 23 horas, tá? O mesmo processo. Ah, eu não consigo fazer no cigarro. Me avise lá no PV, aí eu mando na hora para vocês o formulário.
É como eu falei, eu não vou colocar no grupo o formulário porque pode haver duplicidade. O aluno vai querer fazer no grupo formulário no CIGA, e vai ser complicado. Por isso que eu vou mandar para o PV do aluno. Tá certo? Tranquilo, gente? Vocês estão levando tranquilo, estão com dificuldade, me avisem, tá? Que a gente vai traçando outras estratégias. Tá ok? Foi tranquilo, professor. Ligar, não teve problema nenhum. Para mim, Ah, acho que tá. o formato tá ótimo. Eu acredito que alguns alunos não fizeram, tendo visto que foi final de semana, né? Mas quase já, mais da metade já fizeram, né? Mas quem tiver dificuldade, nos avise, tá? Porque às vezes a internet ou o cigarro acho que é mais pesado, né? Então, gente, vamos apresentar aqui alguns slides. Antes da gente iniciar os slides, tá, gente? A gente apresentou nas aulas anteriores slide 1, 2 e 3. O 3 a gente começou a falar já algumas características dos efluentes, tá? Que ela se divide digamos, a gente dividiu elas em 4 tópicos, né? Que são os parâmetros físico, químico, biológico e o ecotoxicológico, ou bioensaio, né? Então, são já assuntos já que você já domina um pouquinho, né? A gente está relembrando, porque são parâmetros que a gente vai precisar para o tratamento do efluente. Vocês podem ter visto na estação de tratamento de água, né? Então, a gente vai reforçar aqui, só para a gente ficar atual aí no assunto, porque ele vai ser presente, né? Esse tema na estação de tratamento de efluente, que na verdade o efluente é um líquido, né? Um gás, né? Então, só que ele está com resíduo, a gente precisa tratar esse resíduo que se encontra nesse efluente, porque esse resíduo ele pode ser tóxico, ele pode ser patogênico, né? Ele pode trazer doença, ele pode trazer problema para as máquinas, né? Então, ele precisa ser tratado. E a norma, a legislação, né? Anotem aí 2 legislações que eu vou mostrar para vocês, porque vai fazer parte da tarefa 2, que é o CONAMA 357, se eu não estou enganado, 357 de 2005 e o CONAMA 430 de 2011. Vocês sabem o CONAMA, né? Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, é ele que determina esses parâmetros a nível federal, a nível nacional, né? E aí, os órgãos ambientais estadual e municipal têm que seguir o, esse parâmetro aí do governo federal. Tá? Então, o parâmetro máximo está no governo federal e os estados e o município pode ser que eles sejam mais rígidos em relação ao lançamento do efluente. Mas eles têm que obedecer lá a norma do CONAMA. Por exemplo, a temperatura dos efluentes para ser lançada no corpo receptor, ela tem que ser menor que 40 graus Celsius. Mas, de repente, o município pode ser mais rígido. Aí ele pode dizer, não, o efluente aqui no nosso município tem que ser menor que 30 graus Celsius. Então, não tem problema, tá? Porque está abaixo da norma aí do regulamento federal, que é o CONAMA. Essas 2 normas, tá? Eu vou colocar daqui a pouco no grupo no Cigarra, porque é lá que está amarrando todos os parâmetros físicos, químicos, está dizendo como é que deve ser feito algumas amostragens, né? Então, a gente tem que estar com ela não decorada, mas a gente tem que estar com ela para a gente estar consultando. Tá? Qual é o parâmetro do pH? Qual é o parâmetro do pH na classe 1? Na água doce, classe 1, ainda tem isso. Nós temos que ver qual é a classe da água, é doce, salgado ou salobra. E qual é a classe? Classe especial, classe 1, 2, 3 ou 4, depende do tipo de água, né? Então, a gente vai ter que olhar lá em relação à classe e tipo de água e ver lá qual é o parâmetro que está sendo determinado lá no CONAMA, tá? Então, a gente vai ter que aprender a fazer a leitura, né? A gente não vai decorar ela parâmetros, né? Que são muitos os químicos, então, são muitos. Então, a gente precisa aprender a ler a norma e consultar, tá? Ah, eu vou ver o DBO. O DBO lá na classe é, 3 da água salgada, por exemplo. Aí eu vou lá olhar lá e vou ver como é que funciona, tá? No final aqui da webconferência, eu vou trazer ela, vou te dar uma olhadinha. Como eu falei, a gente vai só aprender a ler
para entender, para a gente fazer o comparativo, né? Quando eu perguntar o, o DBO na água classe salgada e classe 3, quanto é o que deve ser lançado? Quanto é que tem que ser o DBO? E assim eu fiz vários parâmetros para vocês pesquisarem e colocar lá no seu devido local. Tá ok? Então, nesse slide 3, a gente deu um parâmetro geral, né? A gente falou, inclusive, que as indústrias são muitas, né? Nós temos uma diversidade de indústria, de tipo de material que as indústrias produzem, né? Então, claro, como a diversidade de material é muito grande, também teremos um tipo de tratamento. Por exemplo, eu vou usar apenas uma lagoa de estabilização, porque eu estou com uma efluente de material de alimento. Então, isso é suficiente. Mas eu estou produzindo um outro material, então eu vou ter que ter filtros de membrana, eu vou ter decantadores, eu vou ter diversos tipos de tratamento, né, que vai depender, claro, do tipo de efluente que está sendo lançado, né? Isso que a gente tem que ter em mente, que nós teremos uma diversidade de tratamento, tá? Então, agora a gente vai, como eu falei, né, a gente vai falar de alguns parâmetros. Entre eles, a gente vai começar com os parâmetros físicos, naquela nossa ordem lá de apresentação, né? A gente tinha lá esses parâmetros físicos, né, inicialmente, né? Deixa eu ver se eu abro aqui o material, se está aparecendo aqui. Porque não está aparecendo aqui a apresentação PowerPoint, mas eu vou já ver onde eu encontro. Nós vimos a aula passada, né? Então, só falta ele projetar aqui. Quanto isso, até agora, tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês fiquem à vontade para perguntar. É o momento que a gente tira a dúvida aqui, tá? Vamos lá, né? Que a gente consegue projetar aqui para vocês. Não quer aparecer aqui. Não se sabe por quê. Deixa eu abrir aqui outra. Vou abrir o PDF aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui na, no PowerPoint, que não está abrindo aqui. Não está aparecendo. Vou tentar acelerar aqui para gente perder muito tempo, tá? Não entendi. Por que não está abrindo aqui o PowerPoint?
Eu vou compartilhar aqui esse aqui PDF, tá? Mas eu queria compartilhar o PowerPoint, porque eu tenho que ficar toda hora minimizando. Vocês estão visualizando aí o slide? Slide 4? Sim ou não? Não, prof. Ainda não, a tela parece tudo preta. Tá preta a tela? Deixa eu compartilhar de novo. Apareceu? Ou ainda tá preto? Tá carregando, né? Apareceu. Ah, tá. Sempre dá um bugzinho, né, nesses processos aí. Tá, gente, então vamos lá. Eu vou tentar aqui ser um pouco dinâmico, tá? Já perdi esse tempinho aí, pra gente não ficar com a gravação tão longa, tá? Pra gente tentar ser o mais breve possível, para gente, para os colegas que não estiverem aqui poder assistir depois. Então, esse slide aí, gente, ele é a parte dos parâmetros físicos, parte um, porque eu tenho dois slides, tá, com os parâmetros físicos, né? Então, ele é bem simples, esse daqui é bem tranquilo, coisas que você já viu, só para te rever, relembrar e fazer uma reflexão, né, sobre ele no tratamento de esgoto, tá? Então, vamos lá, né? Então, a gente vai ver os físicos. Olha esse slide. Tá. Então, aqui, gente, os parâmetros físicos já são conhecidos nossos, né? São aqui temperatura, os sólidos totais, tá? A gente fala sólido, mas tem dois tipos de sólido, né? Os sólidos totais e os sólidos é, sedimentáveis, né? Então, mas esse eu estou me referindo aos sólidos totais. Condutividade elétrica, cor e turbidez. Então, basicamente, esses são os parâmetros físicos fundamentais aí no tratamento de efluente, tá? Eles, na verdade, são fundamentais aí de forma geral, né? Seja no consumo de água potável ou por corpo receptor, né? Então, qualquer alteração de um parâmetro desse pode afetar aí de forma significativa aí o efluente, né? E também há várias formas de se medir, de se analisar e se fazer a leitura deles, né? Que é o principal objetivo nosso, né? Claro que saber fazer a análise é fundamental, tá? Então, a gente tem que ter pelo menos uma ideia. A partir do momento que você estiver responsável aí por uma estação de tratamento de esgoto ou até mesmo de água, vocês vão estar com os equipamentos fazendo a análise, tá? E aí fazendo comparativo. A partir do momento que vocês descobrem o parâmetro, se ele estiver acima ou estiver abaixo, aí vocês têm que saber fazer o tratamento. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo. Saber fazer a análise do parâmetro, fazer a leitura e depois fazer a recomendação do tratamento, tá? Em relação à análise, talvez não seja tão dificultoso, né? Hoje em dia, né? Tudo por causa da tecnologia, né? Então, tem equipamentos aí, por exemplo, um espectrofotômetro, ele faz quase todos os parâmetros. Basta a gente colocar lá a amostra numa cubetazinha, saber fazer lá a calibragem do equipamento, a gente já vai ter lá as leituras. Aí, o que a gente vai fazer com essas leituras? Fazer aí o tratamento, fazer o comparativo com a legislação, se está abaixo, acima, se está dentro da norma, e recomendar o tratamento, tá? Então, a temperatura, a gente vai iniciar com ela, né, com esse parâmetro físico, a gente não vai ver todos esses, tá? A gente vai ver alguns, e pedir que vocês pesquisem os outros, né, aí, que são fundamentais, né? Temperatura porque é o rotineiro, digamos assim, né? E o mais simples até de se medir. Então, a temperatura, ela é muito simples de ser medida, basta ter um termômetro, esse termômetro que a gente encontra que a gente fala de bolsa, tem muito na praça, então a gente consegue fazer tranquilamente aí analisar a temperatura da água. Ou também, junto com outros equipamentos, como o pHmetro, o condutivímetro, já tem lá também um eletrodo para fazer a medida da temperatura da água, tá? Mas o ideal é fazer essa temperatura ou no lançamento do efluente,
ponto de lançamento ou no próprio corpo receptor. Tá? A entrada não vai interferir tanto porque ela não vai sofrer o tratamento. Nós temos que saber, nos preocupar com a saída dele e com o lançamento dele no corpo receptor, porque se tiver muito acima, né, no caso de 40 graus Celsius, pode ser que traga uma série de problemas, entre esses aí, ó. Por exemplo, o aumento da temperatura diminui, ó. A quantidade diminui, preste atenção que vai diminuir. A quantidade de gases como o oxigênio, ele não vai conseguir se solubilizar. Ele não vai conseguir se solubilizar. Por quê? Porque a temperatura está muito alta, né? Ele não vai conseguir ter o seu processo normal. E também isso vai favorecer processos aeróbios, ou seja, aquelas algas, principalmente, né, que estão lá no corpo receptor, elas ou na própria estação, elas vão se favorecer aí com o oxigênio que tem, né, com a aeração, né, que tem no processo. E também vai causar um mau cheiro na estação, né? Por quê? Porque os nutrientes, os materiais que estão lá na estação, elas vão começar a se degradar. Aí, com isso, vão emitir aí o ácido, principalmente o ácido sulfídrico, né? Porque é a causa desse mau cheiro aí da estação de tratamento. Aí, claro, precisamos de um tratamento. É claro que não é o único fator a temperatura desses processos, mas contribui de forma aí significativa aí para esses fatores, tá? Então, com isso, de onde é que pode vir, né? Pode ocorrer essa temperatura? O que pode favorecer esse aumento ou essa diminuição da temperatura? Principalmente os despejos da indústria, porque estão no processo produtivo e a água provavelmente vai sair com uma temperatura maior. Tá? É muito difícil, por exemplo, eu posso considerar uma indústria pesqueira, né? De a temperatura sair baixa, né? Do sistema. Mas a maior parte da indústria vai sair com temperatura alta porque ela vai estar envolvida no processo, né? E esse aumento ou diminuição da temperatura, ele vai reagir, né? Vai ter uma reações químicas ou bioquímicas, né? Das biomoléculas, né? Que tem na água, né? Então, quanto maior a temperatura, menos solúvel e oxigênio na água, né? Também menor temperatura vai ocorrer isso aí também, porque tem um equilíbrio no sistema, um equilíbrio bioquímico, né, no processo, tá? Então, esses daí são o parâmetro físico, como eu falei, a forma de medição da temperatura é muito tranquila, né, então, aí tem aí esses fatores aí do físico. Em relação aos sólidos, né, eu coloquei aqui sólidos totais para diferenciar dos sólidos sedimentáveis, né, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Os sólidos totais, deixa eu só... Bem-vindo, Erasmo. Tá, então vamos continuar aqui, tá? Nós estamos aqui nos sólidos, né? Então, esses sólidos, eles são os produtos orgânicos e inorgânicos, tá? Então, é um parâmetro da qualidade da água, pois ele avalia o peso total dos constituintes minerais presentes na água. Já vou explicar isso. As substâncias dissolvidas envolvem carbono, bicarbonato, cloretos, sulfatos, fosfato, nitrato, cálcio, magnésio, entre outros. Quantidade elevada de concentração pode ser prejudiciais, principalmente aos equipamentos, aos materiais, né? Então, olha só, ele avalia o peso total dos minerais. Pode ser também do material orgânico. A gente pode encontrar o peso do material orgânico, que pode estar em suspensão ou misturado na água, mas o principal parâmetro é a gente encontrar os minerais. A gente vai elevar essa água que está com o material misturado com esses sólidos totais, a gente vai levar uma temperatura aí de aproximadamente 500 a 600 graus Celsius no forno Mufra, e aí a gente vai encontrar os minerais, porque os minerais eles não conseguem se evaporar aí com uma temperatura baixa. Já os materiais orgânicos, basicamente aí acima de 105, 100 graus Celsius, ele já vai começar a evaporar.
Então, se a gente pegar uma amostra e colocar ela aí mais ou menos em 100, 105 graus Celsius, a gente consegue ainda ter a parcela da matéria orgânica. Quem é esse material orgânico? Na verdade, eles são compostos aí, que está aqui embaixo, né? O do carbonato. Carbonato é o mesmo que a gente falar em cal, né? A gente falar em cal, aquele cal de pintura, de construção mesmo, é o carbonato. Bicarbonato já é uma sobra do carbonato, mas a gente tem em casa, né? Aquele pozinho branco também, ele é o bicarbonato. Né? Aí tem bicarbonato, eu estou me referindo a esse bicarbonato aí, bicarbonato de cálcio. Eu posso ter também o bicarbonato de sódio, né? E outros aí, tá? Mas eu estou principalmente me referindo a esse porque ele vai estar misturado na água, ele vai estar diluído lá. E, por exemplo, o cálcio, que faz parte do carbonato, e o magnésio, ele não vai estar em forma de elementos, ele vai estar diluído na água. E para mim saber o valor, por exemplo, do cálcio, do magnésio e desses minerais que ele está falando aí, eu tenho que levar essa temperatura de 500 graus Celsius, para mim poder saber a quantidade de sólidos, tá? Esses sólidos aí que a gente está falando, é aquele sólido que está lá misturado, que está diluído na água. Não é, digamos, o sólido que eu posso ver na água, uma folha, pode ser um pouco de terra, um pouco, né, desse substrato. Isso daí não é o sólido que eu estou me referindo aqui, tá? Isso daí é os sólidos totais. Aí, deixa eu ver se está aqui. Então, só para a gente voltar aqui, porque eu disse aqui que esses sólidos, eles podem, em concentração alta, pode estar sendo prejudicial. Olha, o carbonato, ele é um material, se a gente pensar, um material básico, um material de calcário. Então, o pH dele vai estar acima de 8. Se ele estiver muito alto na água, ele vai trazer prejuízo. Ele vai tornar a água, digamos, dura, vai tornar a água quase que imprópria para consumo humano e principalmente para vivência de peixe. Então, o pH ideal no sistema, no corpo receptor, ele tem que estar mais ou menos assim, 5 até 8 graus, 8 de pH, né? Então, acima disso vai trazer prejuízo. Então, esses cloretos, né, esses sulfatos, eles podem prejudicar isso. Inclusive, o excesso dele pode prejudicar as máquinas, pode levar, por exemplo, corrosão, né? Então, se tiver alto, vai trazer esse tipo de prejuízo. Então, tem que estar dentro do parâmetro. Por exemplo, se eu tiver aqui carbonato, eu posso usar ele no tratamento da água para diminuir o pH. Então, se eu colocar muito, eu vou prejudicar. Então, eu tenho que saber a quantidade ideal para não ter o meu pH alto, tá? Inclusive, esse parâmetro não está na legislação. Os sólidos, né, que tem várias divisões, mas os sólidos totais, ele não está lá no CONAMA. Tá? Ele é apenas para a gente analisar, né, que o excesso dele pode levar a uma série de prejuízos para as máquinas, até para o corpo receptor, mas ele pode ser remediado, tá? Entenderam, gente? Qualquer dúvida, fique à vontade, perguntem, tá? Para a gente ir melhorando aí o entendimento, tá bom? Então, aqui são esses sólidos, tem várias classificações. O primeiro dele é o sólido total. Então, nessa amostra, para a gente saber o sólido total, quem é o sólido total? É o material orgânico e o material inorgânico. O material inorgânico, a gente já sabe, né? São os metais, são aquele material que não tem carbono. Por exemplo, magnésio, cálcio, né? Eles são material inorgânico. Se eu coloco lá matéria orgânica, aí ele já tem carbono, aí ele vai ser orgânico, tá? Então, a primeira análise, nós já fizemos essa experiência no laboratório, né? Nós já vimos lá, inclusive, né, na prática. A gente estava com problema na estufa, né? Então, por isso a gente não seguiu à frente, mas a gente mostrou os materiais aí para quem estava naquele momento lá da aula, né? E os sólidos totais, ou resíduos totais, né? Também a gente pode falar, tem a sigla STRT aí, tá? E aí, se eu tiver lá o sólido em suspensão, o resíduo total com sólido suspenso, né? Aí é um outro nome, sólidos em suspensão, que são aqueles sólidos que não foi filtrado pela uma membranazinha, é um filtro. É como se eu pegasse a amostra, a água, né? Colocasse nesse filtro,
o que ficasse retido lá nesse filtro em cima, ficasse no filtro, que ele não filtrou, né? Aí ele é o sólido em suspensão. Tá ok? Se caso esse material ele passe pelo filtro, né? A gente fala de sólido dissolvido. Tá? Então, que está no meio do líquido ainda, né? Então, são materiais que a gente fala de coloides, né? Muito pequeno, que ele passa pelo filtro, né? Então, esse material que passa pelo filtro, aí dá o nome de sólidos dissolvidos, ok? Ainda tem mais uma subdivisão, tá? Por exemplo, aquele material que fica suspenso, né, lá no filtro, que não passa, né, do filtro, a gente fala para ele de sólidos minerais fixos, porque ele não passou lá no filtro, então aquele material lá, após um processo de aumento de temperatura aí, de a mais de 500 graus Celsius, né, que a gente calcifica, né, o material, a gente fala de minerais fixos. Tá? Depois de levar essa temperatura, aí fica o materialzinho lá, o material, e são material fixo. E a subtração disso, por exemplo, lá se eu tiver lá 10 gramas de material que ficou suspenso, eu elevo a temperatura a 500 graus Celsius. Aí fica, digamos, 4 gramas de mineral fixo. Aí eu falo que esses são os minerais. Os 6 gramas que evaporou, tá? Eles são os materiais voláteis, que são os materiais orgânicos. Ou seja, se eu colocar 10 gramas, né? Se só sobrar 4 gramas, os 4 gramas são os minerais fixos, os 6 que evaporou nessa temperatura, a gente fala de orgânicos, são os voláteis. O mesmo processo é para o material dissolvido. Então, leva essa temperatura, o que fica lá, a temperatura que eu estou me referindo é acima de 500 graus Celsius, o que fica é os sólidos, né, dissolvidos fixos, o que evapora os sólidos dissolvidos voláteis. Tem as siglas aí, tá? Até aqui, tranquilo? Deu para compreender essa divisão aí dos sólidos totais? Sólidos totais é dividido em sólido em suspensão, por sua vez, em minerais fixos e orgânicos voláteis, e aqueles que passam pelo filtro, né, que são os dissolvidos, misturados na água, né, na amostra. Eles podem também ser minerais fixos e orgânicos voláteis. Essa experiência, a gente tem até condições de fazer no IFPA, tá? O que a gente não consegue é fazer aí a análise dos minerais fixos, nem dos dois processos aí, dos minerais fixos, a gente não consegue porque a gente não tem o forno MUFRA. Esse forno aí com elevação de temperatura aí até 500 graus Celsius. A estufa, ela chega aí no máximo aí 120, extrapolando aí 120 graus Celsius, né? Então, ela não chega a esses níveis de temperatura. Tá? Então, a gente poderia identificar os sólidos totais. Tá? Aí tem, gente, todo o conceito aí dos sólidos totais, fixos, voláteis, do que a gente acabou de falar, tá? A gente convida depois vocês fazerem uma leitura para dar uma relembrada aí nesses conceitos que a gente falou logo atrás aí, tá? Tem todos eles aqui, tá bom? Sólido de suspensão fixo, sólido volátil e sólido dissolvido, tá? Então, ele tá direitinho aí os conceitos, né, para vocês lerem aí com calma aí para entender direitinho aí esses conceitos dos sólidos. Aqui os materiais que a gente já apresentou para vocês, né, lá no laboratório, né? Nós temos aqui o forno MUFRA, esse aqui embaixo, é o maior, tem diferentes tamanhos, diferentes características, né? Mas o certo é que esse aqui é o que tem essa temperatura bastante elevada. Nós temos aqui a estufa, nós temos que ter também uma balança digital, uma balança de precisão, para a gente saber o peso que a gente colocou da amostra, né, ou no forno MUFRA ou na estufa, para depois a gente fazer a subtração. Temos aqui o beck com a amostra, e esse vidro aqui é tipo uma tigela, que a gente fala de dessecador. Dessecador. Aqui aproveita. Então, são materiais básicos que a gente consegue fazer a experiência para a gente saber os sólidos, tá?
tem esse vídeo aqui do professor, eu vou colocar no grupo para vocês, que ele faz essa experiência aí de como a gente faz a análise de sólidos totais. Vou colocar no grupo, tá? Vocês dão uma assistida e vai reforçar aí o que a gente falou, tá? Aqui é o cálculo, né? Como eu falei, né? Eu coloco uma amostra lá de sólidos, né? Totais, aí o que evaporar eu vou diminuir, por exemplo. Estou chamando de P1 e P2. Ó. Aí eu tenho o volume da amostra, eu faço essa divisão aqui e multiplico por 1 milhão, para mim achar aquela unidade chamada de ppm, né? Ou grama por quilograma. Agora a pessoa não usa muito ppm e usa mais grama por quilograma. É justamente porque ele multiplicou por 1.000. Essa daqui é uma metodologia da CETEBS, mas existem outras também, né? Para a gente achar. Ou seja, quando a gente for fazer o nosso roteiro, né, o nosso protocolo, a gente vai dizer qual é a melhor metodologia. Estou colocando aí esse formato para a gente achar os sólidos totais, fixos, voláteis, tudo direitinho aqui, ó, tá? Que é o que a CETEBS, né, que é a Companhia de Tratamento de Água de São Paulo, usa, né? Ela usa essa metodologia aí, tá? Ok, gente? Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta? Vocês querem fazer agregar aí alguma coisa a mais? A medição da turbidez é um parâmetro físico, mas que a gente faz com outro aparelho, né? O turbidímetro, né? Eu não sei o que era essa pergunta aí, né? Mas, por enquanto, a gente tá vendo sólidos totais, tá? Mas a gente vai ver um pouco, a gente tem um slide, outro slide, a gente fala um pouquinho da turbidez, né? Mas também é muito simples a medição, basta ter a amostra, colocar na cubeta, já dá o resultado. A questão é fazer a leitura desses parâmetros para a gente poder fazer o diagnóstico, para a gente poder fazer o relatório, né? Dizer se isso está adequado ou não. Tá, então tá tranquilo, você já viu essa disciplina perfeito. Aquilo que eu falei, a gente está só revisando para vocês, para relembrar e dizer a importância dela nesse tratamento, tá? Tá, então vamos continuar. Esse slide aí é bem rápido, deveria ser rápido, né? O outro processo, gente, é os sólidos sedimentares. Lembra que eu falei lá em cima, chamei a atenção sobre sólidos totais? Na verdade, ele é sólidos lá, né? Tudo é sólido. Só que há essa pequena diferenciação, porque aqui nós temos outro parâmetro chamado sólidos totais. O que seria, desculpem, sólidos sedimentáveis. O que seria esses sólidos sedimentares? Basicamente, aquele material que a gente enxerga no corpo receptor, material que está flutuando lá. Pode ser, por exemplo, essa folha, um resto de material orgânica, pode ser a própria argila, né? Aquela argila que eu estou me referindo, aquela terra que tem misturada na água, né? Que a gente consegue ver a água de uma cor mais escura, mais vermelha até. Então, aquele material é um material sólido sedimentável, tá? Que ele pode muito bem ser medido por um conezinho, aqui abaixo tem uma imagem aqui, tá? Um cone. Esse nome desse cone aqui tá aqui, é cone Inhofe. Aí tem várias, a pessoa fala de diversas formas, eu falo Inhofe, né? É Iminhofe, tá? Então, cone Inhofe. Então, esse é o recipiente, né, onde a gente vai fazer a análise. É muito simples, é um cone, né, a gente faz a coleta tranquila da água, aguarda um tempinho e vê e faz a leitura. Tem uma escala aqui, né, de leitura, é só olhar direto na escala e aí a gente faz a leitura dos sólidos sedimentares, tá? Então, o que é esse sólido sedimentar? É toda a substância existente em 1 litro, né, no caso, 1 litro da água misturada, né, 1 litro da amostra, que sedimento por ação da gravidade do cone, né? Então, isso está aí no CONAMA, né, no CONAMA 430, tá? Então, lá a gente reforça, né? Então, aqui tem o artigo 16 do CONAMA 430, que diz o seguinte: os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeça às condições e padrões previstas neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis. Ou seja, está previsto lá todos os parâmetros para o efluente ser lançado, né? Eu peguei aqui um pedacinho do CONAMA para lembrar que ele vai estar presente com a gente, tá? Então, o que ele está dizendo lá? Ele está dizendo que esse material sedimentável que eu estou falando, que é resto de folha, resto de
de matéria orgânica. Matéria orgânica, eu posso me pensar em um monte de coisa. Eu posso pensar na matéria, nos nutrientes da água. Por exemplo, se tiver um matadouro, tem lá o sangue, resto de fezes, esse é um material sedimentável. Ou a argila, né, que está lá misturada na água, a terra, né, então é um material que está lá impedindo que o corpo, né, que a água fique clara, que a água passe a luz direitinho, ou que ela esteja com excesso de sedimento de material. Então, isso vai prejudicar. Então, o CONAMA, ele diz o seguinte, que até 1 mililitro por litro, né, até 1 mililitro desse material, que vai estar medido aqui numa escala aqui no cone, realizado em um tempo de 1 hora, eu coloco lá 1 hora nesse cone e faço a medição. Se der acima disso, esse efluente não pode ser lançado no corpo receptor, de acordo aqui com o CONAMA, tá? Então, ele está bem explícito aqui, inclusive ele diz que o teste tem que ser feito nesse cone, está lá de forma bem explícita aí no artigo 16, na letra C dele, né, dizendo esse quantitativo aí, ó. Tá? Então, os sólidos sedimentares, que não é aqueles sólidos totais, que está misturado na água, às vezes os sólidos totais, a gente não consegue observar lá o material de ferro, o cálcio, o magnésio diluído na água, né? Por isso que a gente tem que colocar um coagulante para ele criar um colóidezinho, né, para a gente poder retirar. Aqui não, aqui a gente já está vendo, a gente está vendo lá um pedacinho da folha, um pedaço de madeira, por exemplo, uma quantidade muito alta de terra, de lama, né, que a gente fala de argila, e aí a gente consegue visualizar. Então, por isso que esse teste aqui é muito simples, muito prático, né, e ele tem que ser feito, tá? Ah, o parâmetro esse tá bom e o outro não tá. Então, se um não tá e o outro tá, então ele, do todo, não está adequado para ser lançado, tá? Alguma pergunta aí, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Não, tudo certo. Aqui, só para te lembrar, esse cone, material muito simples, tá, gente? Infelizmente, a gente não tem no IFPA, né? Mas a gente tem um projeto aí com o professor José, a gente fez o pedido. Se chegar a tempo, a gente vai fazer análise. Olha, aqui dá para ver, ó, inclusive, né? Lá no fundo, um sedimento, um pouco de terra, por exemplo, né? Aqui já parado aqui, a gente faz a leitura aí na escala, né? Tranquilo aí, e a gente tem um resultado, né? Dos sólidos sedimentados, tá? Questão de prova. Tá bom, gente? Novamente, peraí. Tem aqui um link de um vídeo, tá? Esse do sólido sedimentável, gente, é muito simples, né? E não requer tantos detalhes. Ou a questão é a gente ver, né? Tipo, fazer a coleta, ir lá e ler, olhar, então a gente precisa ter essa presença, né? Esse contato. Então, só para vocês terem mais uma informação aqui, né? Relembrar, os sólidos dissolvidos, eles não possuem limite de emissão na legislação brasileira, e não está lá na legislação essa palavra sólidos, né? Ele está lá, sólidos sedimentáveis. Então, é esse sólido dissolvido que está no sistema, que, inclusive, ele é muito importante para ser retirado, né, para ele fazer o tratamento, ele não consta na legislação. Mas o alto teor dele, né, pode conferir algum tipo de gosto, de odor na água, como eu falei, né, o material se degrada, e aí ele pode ter um cheiro, né, que geralmente esse cheiro do sistema, ele é ácido sulfídrico, né, é o material que está entrando com decomposição, aí ele começa a evaporar. Por isso que o efluente pode ser um gás, né, que a gente falou, né. E aí também pode causar corrosão, né, o sólido dissolvido, né. Então, por isso que precisa ser tratado, senão ele vai destruir as bombas, principalmente. Eu voltei aqui, tá? E aí nós encerramos aí o nosso primeiro slide, né? Nosso primeiro momento aí, que era esse material, para relembrar vocês aí do parâmetro físico, tá ok? O outro, gente, é a parte 2. Eu vou falar apenas da turbidez, tá? Do outro, falar de forma mais dinâmica ainda,
para a gente passar para o outro, que é o químico, né? Que a gente sabe que o maior volume de parâmetros a gente está no químico. E a maior estratégia, o maior cuidado é nos químicos, né? Porque ele pode estar com excesso de matéria orgânica, que a matéria orgânica pode ser nitrogênio, pode ser potássio, fósforo, né? Muito material que a gente produz na nossa residência, ele vai favorecer os micronutrientes, as microalgas que estão no organismo, né, no corpo receptor, e com isso vai trazer uma série de prejuízos. Também pode ser material tóxico, né? Pode ser material que produza, né, toxidez na água, metal pesado e outros, e aí trazer série de prejuízos. Então, os parâmetros químicos, a gente tem que ter um cuidado e um olhar muito maior, tá? É ele que está, digamos, o problema. Então, vamos lá mostrar. Tem aí alguma dúvida, alguma pergunta? Tá aberto aí, tá, gente, para vocês interferirem em qualquer momento, tá? Deixa eu só ver aqui novamente o PDF. Eu não sei o que aconteceu, que não quer abrir os PowerPoint. Temos 9. Gente, eu estava vendo o horário aqui, 9h30, né? A gente não pode passar de 9h50. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver o químico, não, tá? A gente vai ver só mais esse aqui, essa outra parte física. A gente, quinta-feira, tá? A gente faz a outra conferência final, tá? E eu vou já tentar apresentar para você todo o material restante, tá? Talvez a gente não consiga vencer todo o material, e vocês vão ter que ler o material, tá? E aí, qualquer dúvida, você tem contato no Zap mesmo, que a gente vai tentando esclarecer, tá? Não quer aparecer aqui o outro. 5, né? E aí, Erasmo, tu tá bem de saúde já? Já tá de boa? Alguém de vocês pegou Covid? Professor, bem não, mas tô melhor. Tá tranquilo já, né? Mas não era Covid, não? Não, é porque eu tenho um problema na garganta, que as minhas gargantas são muito inflamadas e a qualquer coisa elas inflamam. E dessa vez nenhum antibiótico estava dando certo, por isso que eu tive que ser internado. Tudo bem, tranquilo. Então vocês estão tranquilos aí, né? Apareceu aí, gente, o slide? Continuando, então, nesse slide aqui, vocês conseguem visualizar ele, né? Vocês conseguem visualizar o slide? Sim, professor. Então, esse material aqui, gente, a gente vai falar do condutivímetro e turbidez, que seria aqueles outros parâmetros, né, que estavam lá nos físicos, né? Aí eu coloquei lá condutividade elétrica. Aí a condutividade, na verdade, essa condutividade, gente, ela é relacionada aos íons, né, que se dissociam na água. Por exemplo, se eu pegar NaCl, o que é o NaCl aí, gente? Quem é que pode dizer para a gente? NaCl, o que é? Qual o nome dele, desse material? Dessa... É o sal, né? É o sal. Tá dando eco, gente? Parece. Então, o NaCl é o sal, né? Então, se a gente vê o sal, se a gente pegar o sal de cozinha, ele está lá numa forma sólida, ele está junto, unido, né? Se eu colocar ele na água, ele vai separar, ele vai quebrar as moléculas dele e ele vai gerar íons. Íons porque Na ele tem carga, né? Pessoas estão lembradas da química, né? Mas é de boa, não precisa ter muito avançado, não. Mas o Na ele tem duas cargas, né? E o Cl tem duas cargas positivas, no caso, e o Cl uma carga negativa. Então, eles se separam. Então, aí, essa condutividade faz essa leitura. Ela coloca lá os eletrodos na água e verifica esses íons. Pode ser NaCl, pode ser hidróxido de ferro, pode ser outros materiais, né, que, em contato com a água, eles se separam. Que a gente fala, eles dissociam, né?
Então, essa dissociação, né, é o que a gente fala de íons. É isso que a gente vai medir com o condutivímetro. Porque eles se transformam numa certa energia, numa certa condutividade, numa parte elétrica, né, mesmo. A gente coloca lá o eletrodo, a gente vai ver essa leitura. Se tiver muito alto, significa que a gente tem muito material lá dissociado. Pode ser que tenha muito sal na água, muito hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, né? Então tem que descobrir ou imaginar esse material que está lá na água, né? Por isso que a gente faz análise da condutividade, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Mas essa dissociação de material. Nós temos lá também um condutivismo lá no FPA, está com um probleminha lá no eletrodo, né? Então a gente faz essa análise aí do material. Aí a leitura deles é microsiemens, né? Coloquei aqui embaixo, ó. Então, não está também lá no regulamento, né? É só uma questão da gente fazer essa análise para te ver também se dá problema nas máquinas, né? Se dá problema no processo, né? Porque uma água com excesso de sal, né? Ela vai ter muito íon, né? Muito íon dissociado. Então, aí vai estar um problema aí para a indústria, tá? Como eu falei, aí aqui nós temos esses equipamentos, né? Muito simples de fazer a leitura, basta fazer a calibragem do equipamento e coloca o eletrodo na água, ele já vai dar direto lá a leitura lá no digital lá, né? Então, é bem tranquilo. Tem um vídeo também aqui, ó, no slide, que vocês podem estar assistindo aí essa experiência. A mesma que a gente vai fazer. Aqui é uma experiência para provar que a solução aqui está com esse íon, né? Ele pode até fazer uma experiência meio caseira aqui, ó. Colocar uma lâmpada aí, e aí se a lâmpada acender, porque está com excesso de íons dissolvido aqui na água. A gente coloca sal, o açúcar ele não tem íon, porque ele é só carbono e hidrogênio, então ele não tem essa carga. Por isso coloquei aqui NaCl, ele tem a carga, né? Então a sacarose ela não tem, então se a gente colocar açúcar aqui, a gente não vai acender essa lâmpada, porque não vai ter íon dissolvido, tá? O outro é o turbidez, digamos assim, o mais interessante para a gente, porque a legislação já exige, né, essa medição, né? Então, a turbidez, né, vocês colocaram aí, vocês viram, né, só para te lembrar, ela é quando a luz passa na água, né, e se tiver interferência na água de algum material de suspensão, excesso de sólidos, ela vai desviar e ela vai dar uma leitura menor, tá? Então, por exemplo, se a água estiver meio escura, meio turva, a gente pode dizer que a turbidez dela está alta, né? O certo, né, o nosso consumo de água, a água tem que estar transparente, né? E aí ela está adequada para o nosso consumo. Se ela estiver um pouco escura, a gente tem que fazer a medição da turbidez e verificar se ela realmente está adequada. Aí lembrando, né? Geralmente a causa dessa turbidez é aquele sólido que eu falei, aquele sólido em suspensão. Pode ter uma folha, um resto de matéria orgânica, um excesso de argila, né? Então, ela vai fazer essa leitura. Agora, se ela tiver lá em sólido dissolvido, porque às vezes a gente olha na água, está clarinha, a gente não vê, a gente não percebe, não sabe que está com excesso de ferro, a gente não consegue ver, né? Então, com esse equipamento de turbidez, não dá para saber isso. Ele só vai dar para saber se o material estiver lá em suspensão, estiver lá em colóides maiores, né? Que aí vai passar a luz vai identificar e vai dar o resultado. Ok? Opa, voltei aqui, porque aqui está no PDF. Tá, ok, né? Então, como eu falei, a turbidez está lá no CONAMA, tá? E lá na resolução, aí no caso aí, a 357, né, de 2005, nós temos lá 430. Essa 357 veio primeiro, né? Foi a primeira norma para fazer o estudo, dar os parâmetros da água, né? Tudinho. Ela foi feita em 2005. A 430 foi como se fosse uma atualização dessa norma. Teve vários itens lá que ela revogou e lançaram a 430. Então, ou seja, essa 357 a 430, elas caminham junto, né? A gente tem que dar lá uma olhadinha lá na 430 e também dar uma olhada aqui na 357 para a gente ter certeza aí do parâmetro, né? Então, aí,
Na água doce, preste atenção lá, gente, que as classificações, elas são água doce, salobre e salgada, tá? Aqui no artigo 14 da 357, da classe de água 1, classe doce, água doce, classe 1, o parâmetro de turbidez, ele tem que estar até 40 UNT, ou seja, até o NT significa unidades nefalométricas de turbidez. Tá? Então, se tiver até esse valor, a água está adequada para ser devolvida para o corpo receptor, né? Então ela não vai trazer prejuízo. Se tiver acima disso, aí eu tenho que olhar a classe da água, ver o tipo da água, para mim ver se ela pode ser lançada, tá? Só lembrando, por exemplo, a água, de forma geral, gente, os rios, os corpo receptor, quem diz se ela é classe especial, se ela é classe 1, se ela é doce, se ela é salgado, salobra, é um estudo que deve ser feito pelo município. Se o município, ele vai ter que fazer o estudo da bacia. E aí ele vai dizer, olha, essa água é classe 1, água doce, tá? Se caso não tiver esse estudo, né? Porque eu acho que aqui na região são poucas bacias que tem já o estudo. E ela já está definida. Qual é o tipo de água, qual é a classe que ela se encontra. Porque eu tenho que saber, né, o técnico lá que estiver fazendo a gestão lá da unidade de tratamento de efluente ou de água, ele tem que saber qual é o tipo de água que está sendo lançado o seu efluente. Ele vai ter que ir na SEMA, vai ter que ir na Secretaria Municipal e dizer, olha, qual é a classe que, por exemplo, aqui o nosso rio, como é o nome do nosso rio que banha aqui na nossa cidade? Jarumã, né? Ah, o Jarumã. Vocês, eu acho que estão até estudando bacia aí, vocês podem até dizer melhor para mim aí. Me confirme aí se vocês sabem qual é a classe do Rio Jarumã aqui na nossa região. Eu acredito que é água doce. Qual é a classe que ele está? Alguém pode dizer para a gente? Que parece que vocês têm um planejamento de bacia hidrográfica, né? Alguém sabe aí qual é essa nossa classe? Porque se talvez você não sabe, é porque não está classificada ainda, né? Pode ser isso. Mas como não está classificada, a gente vai considerar que ela seja classe, digamos, seja água doce. Aí a gente não sabe se é classe especial, se é classe 1, classe 2, porque o CONAMA, ele está dividido nesse formato, tá? O CONAMA 357 e o 430. Ele está dizendo, é classe 1, classe 2. Na verdade, o 430, ele não fala mais em classe. Ele só diz assim, a temperatura da água tem que ser até 40 graus. E acabou. Não importa se é classe 1, classe 2, se é classe especial, né? Então, ele já está fazendo já todo ele abarcou tudo, ele não fez a divisão. Mas como a 357 está valendo, ela faz a divisão. Ah, até tanto. Tá? Então, inclusive, essa é a tarefa 2, né, para vocês fazerem esse parâmetro aí direitinho, tá? Então, vamos aqui voltar, tá? Então, aqui, né, só para a gente encerrar aqui, acho que a gente já... Estou voltando toda hora aqui, estou me perdendo aqui nesse slide. Tá, então aqui nós temos equipamento, turbidímetro portátil, né? É só tirar essa tampinha aqui, colocar a cubetazinha, muito simples, ó. Até o equipamento de bancada maiorzinho, ó, ele também, a gente coloca uma cubeta aqui, ó. Então, ela é muito simples de ser analisada, ó. Ah, isso quanto é um equipamento desse aqui? Varia em 1.500 a, digamos, R$ 3.000, dependendo do equipamento. Então, geralmente, eu acredito que a grande parte das empresas que tem essas estações, ela tem esses equipamentos. Então, é só fazer a calibragem, quando for o caso, e fazer a leitura. Aqui está um exemplo, gente, 2 copos, né? O da esquerda, né, da nossa esquerda, que a gente está olhando aqui a tela, eu posso dizer que essa água está turva, que a turbidez dela está alta. Ó. Pela cor dela, a gente já pode imaginar que está com argila, né, misturada aí, digamos, com terra, né? E essa outra aqui está limpinha, né, para a nossa vista, né, a gente vendo a olho nu aqui, então, com certeza, a turbidez dela está adequada, tá? Porque a turbidez, ela está lendo só o material que está em suspensão aqui, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção que somente esse parâmetro não vai garantir a qualidade da água, tá? Digamos que a água está com excesso de ferro, com excesso de fósforo ou de potássio,
e aí a gente não esteja enxergando, né? Então, a gente tem que fazer análise dos outros parâmetros, que é o químicos, tá? Então, a gente encerra aí o slide 2, tá? E eu queria ver se ia dar tempo de eu mostrar só para vocês a tarefa 1, não dá tempo, 9, não, é 9h54, né? Acho que, bora ver se eu consigo projetar aqui a tarefa. Uma coisa que está lá na tarefa, quem tiver aqui, para vocês, a norma 430 diz o seguinte, que não pode ser lançado, preste atenção, não pode ser lançado efluente no corpo receptor de águas de classe especial. Só não estou lembrando das classes. Olha, nós temos 13 classes. Nós temos as classes, por exemplo, da água doce. Temos classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. A salobra, nós temos classe especial, classe 1, 2 e 3. A salgada, classe especial, 1, 2 e 3. Ou seja, em corpo receptor, que é considerado classe especial, sendo água salgada, salobra ou doce, não pode ser lançado efluente. Então, ela não pode ser lançada efluente nesses corpos receptores. Anotem bem isso, porque caso por exemplo, imagine que aqui a nossa região for classe especial, então não pode ser lançado tratamento, nem esgoto, está lá dizendo na 430. Tá? Então, está lá na norma, na lei. Né? Então, a gente tem que, pelo menos, entender bem essa parte teórica, porque a gente sabe que na parte prática não funciona, mas a gente sabe que tem um regulamento dizendo que é desse formato e a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar a norma, a lei, porque a SEMA também pode exigir isso aí. Tá, gente, não está projetado aqui a questão, a tarefa 1, mas a tarefa 1 são duas questões que vocês vão ter que consultar aí a resolução do CONAMA, tá? Essas duas que eu falei, para vocês poderem fazer essa questão, tá? Só vai ser possível se vocês conseguirem